Sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje iremos falar sobre um conflito que, embora muitas vezes relegado às notas de rodapé dos grandes livros de história ocidentais, representou um terremoto geopolítico cujas réplicas seriam sentidas por todo o século XX. Falaremos sobre a Guerra Russo-Japonesa de 1904 a 1905, um confronto brutal que marcou a primeira vez na era moderna que uma nação asiática derrotou uma grande potência europeia. Foi um choque de impérios, uma batalha entre um gigante estabelecido e um Davi que se modernizava a uma velocidade vertiginosa. Esta não é apenas a história de batalhas navais e cercos sangrentos. É a história do nascer de uma nova ordem mundial, do crepúsculo de um império e da ascensão imperial de outro. Para entendermos como essas duas nações, aparentemente tão distantes em geografia e cultura, chegaram a um ponto de colisão tão violento, precisamos recuar no tempo e observar as ambições que se agitavam nos palácios de São Petersburgo e nos corredores do poder em Tóquio. No início do século XX, o Império Russo, governado pelo Tsar Nicolau II, era uma massa colossal que se estendia por 2 continentes. Era o gigante do mundo, vasto em território, população e recursos. Contudo, sob essa fachada imponente, era um gigante com pés de barro. A sua economia era primariamente agrária, sua infraestrutura era deficiente e sua sociedade era uma panela de pressão de descontentamento social pronta para explodir. Apesar de suas fraquezas internas, a ambição russa era insaciável. Por séculos, os czares sonharam com um objetivo estratégico: o acesso a um porto de águas quentes, um porto que não congelasse durante o longo inverno russo, garantindo à sua marinha acesso irrestrito aos oceanos do mundo. Com o Bósforo controlado pelos otomanos e o Báltico facilmente bloqueado, os olhos de São Petersburgo se voltaram para o leste, para o Pacífico. A chave para essa ambição era a Manchúria, uma vasta e rica região no nordeste da China, e a Península da Coreia. A construção da ferrovia transiberiana, uma maravilha da engenharia da época, era a artéria de aço que levaria o poder russo a este novo teatro de operações. Em 1898, a Rússia pressionou a China, enfraquecida, a arrendar-lhe Port Arthur, um porto estratégico na ponta da península de Liaodong. Para o czar Nicolau II e seus conselheiros, parecia um passo lógico e inevitável na expansão do destino manifesto da Rússia. Eles viam o Extremo Oriente como um vácuo de poder, habitado por nações que consideravam inferiores e incapazes de resistir à sua vontade. Eles cometeram, no entanto, um erro de cálculo fatal: subestimaram o Japão. Do outro lado do Mar do Japão, uma nação vivia uma transformação sem precedentes na história da humanidade. Por mais de 250 anos, o Japão, sob o shogunato Tokugawa, viveu em um estado de isolamento autoimposto. A chegada dos navios negros do comodoro americano Matthew Perry, em 1853, forçou o Japão a abrir suas portas para o mundo sob a mira de canhões. A humilhação deste evento desencadeou uma revolução. Em 1868, a restauração Meiji devolveu o poder ao imperador e lançou o país em uma corrida frenética pela modernização. Em poucas décadas, o Japão passou de uma sociedade feudal de samurais e daimyos para uma nação industrial e militarizada, com uma constituição, um exército moderno treinado por prussianos e uma marinha modelada na Royal Navy britânica, a mais poderosa do mundo. A palavra de ordem era Fukoku Kyohei: enriquecer o país, fortalecer o exército. O Japão aprendeu rapidamente as regras do jogo imperialista do século XIX. Para não ser colonizado, era preciso tornar-se um colonizador. Assim como a Rússia, o Japão via a Manchúria e especialmente a Coreia como vitais para sua segurança e prosperidade.
A Coreia era vista como uma adaga apontada para o coração do Japão. Em 1894, o Japão chocou o mundo ao derrotar de forma rápida e decisiva a China na Primeira Guerra Sino-Japonesa. Como espólio de guerra, o Japão adquiriu a ilha de Formosa, hoje Taiwan, e a mesma península de Liaodong, com seu estratégico Port Arthur. Foi então que o Japão sentiu na pele a arrogância das potências europeias. A Rússia, vendo sua própria ambição na região ameaçada, uniu-se à Alemanha e à França na chamada Intervenção Tripla. Juntos, eles aconselharam fortemente o Japão a devolver Port Arthur à China. Incapaz de enfrentar 3 potências europeias, o Japão cedeu, humilhado. A raiva e o ressentimento no Japão foram imensos. A nação inteira sentiu a afronta. Para adicionar insulto à injúria, poucos anos depois, a Rússia tomou para si exatamente o prêmio que havia negado ao Japão. A humilhação da Intervenção Tripla gravou-se na psique nacional japonesa. A partir daquele momento, a Rússia não era mais apenas um competidor. Era o principal adversário. A guerra tornou-se uma questão de tempo, uma questão de honra nacional e de sobrevivência estratégica. O Japão usou os anos seguintes para se preparar. O governo usou o slogan Gashin Shotan, perseverar através da dificuldade por uma questão de vingança, para justificar pesados impostos e um programa massivo de rearmamento, focando especialmente na construção de uma marinha de primeira linha, com navios de guerra construídos nos melhores estaleiros britânicos. Enquanto a Rússia via o Japão como uma nação de macaquinhos, um incômodo menor, o Japão estudava seu adversário com uma precisão cirúrgica. Os diplomatas japoneses tentaram negociar. A proposta era simples. O Japão reconheceria o domínio russo na Manchúria em troca do reconhecimento do seu domínio na Coreia. Para a corte do Czar, a ideia de negociar de igual para igual com uma nação asiática era impensável. As propostas japonesas foram recebidas com desprezo e adiamentos. Nicolau II, um homem de família bem intencionado, mas um líder fraco e indeciso, estava cercado por ministros que o asseguravam de que uma pequena guerra vitoriosa serviria para acalmar a crescente agitação revolucionária em casa. Eles não poderiam estar mais enganados. No final de 1903, com a diplomacia esgotada e as tropas russas se fortalecendo na Manchúria, Tóquio tomou uma decisão fatídica. As negociações foram rompidas. O Japão, uma nação com 1/10 do tamanho e da população da Rússia, iria para a guerra. O mundo prendeu a respiração, esperando o inevitável massacre do pequeno império insular. Ninguém, exceto talvez os próprios japoneses, poderia prever o que estava para acontecer. A noite de 8 de fevereiro de 1904 era escura e gelada em Port Arthur. A frota russa do Pacífico estava ancorada no porto exterior, seus oficiais relaxados, muitos em festas em terra, confiantes na segurança da fortaleza. As luzes dos navios brilhavam na água, uma visão serena que desmentia a tensão que pairava sobre a região. De repente, a escuridão foi rasgada por explosões. Destroyers da Marinha Imperial Japonesa, sob o comando do almirante Togo Heihachiro, haviam se aproximado sob o manto da noite e lançado um ataque surpresa com torpedos. 3 dos melhores navios de guerra russos, os encouraçados Cesarevich e Retvizan e o cruzador Pallada, foram gravemente danificados e forçados a encalhar em águas rasas. O ataque não foi um sucesso total. Nenhum navio foi afundado, mas o seu impacto psicológico e estratégico foi devastador. Foi o Pearl Harbor de sua época, um golpe audacioso que anunciou ao mundo que o Japão estava falando sério. No dia seguinte, o Japão declarou guerra formalmente. O ataque a Port Arthur imobilizou a frota russa, dando ao Japão o que ele mais precisava: o controle do mar. Com a marinha russa encurralada, o Japão,
pôde transportar com segurança suas tropas e suprimentos para o continente, desembarcando exércitos na Coreia e na Manchúria. O primeiro objetivo era claro: tomar Port Arthur. A fortaleza era um símbolo do poder russo no Oriente e sua captura era essencial para garantir as linhas de abastecimento japonesas. O comando da operação foi entregue ao general Noji Maresuke, uma figura saída de uma antiga estampa japonesa. Noji era um samurai em espírito, um homem que personificava as virtudes do Bushido: lealdade, dever e uma aceitação estoica da morte. Ele havia perdido a bandeira do seu regimento para rebeldes na sua juventude, uma desonra que o assombrou por toda a vida. Para ele, a captura de Port Arthur era uma chance de redenção, para si e para seu imperador. A fortaleza, no entanto, era um dos lugares mais bem defendidos do mundo na época. Protegida por uma série de colinas fortificadas, trincheiras, arame farpado e ninhos de metralhadoras, era um osso duro de roer. O comandante russo, general Anatoly Stessel, estava confiante de que poderia resistir por um ano, se necessário. O general Nogi, treinado em táticas do século XIX, mas enfrentando as realidades da guerra do século XX, cometeu um erro terrível. Ele ordenou uma série de assaltos frontais contra as posições russas. As tropas japonesas, imbuídas de um fervor patriótico quase fanático, avançaram em ondas contra um fogo devastador de artilharia e metralhadoras. Eles eram ceifados aos milhares. Os relatos falam de balas humanas, soldados que avançavam sabendo que sua morte era certa, na esperança de que seus corpos pudessem preencher as valas e permitir que seus camaradas passassem por cima. O cerco se arrastou por meses, transformando-se em um moedor de carne. Colinas como a Colina 203, que oferecia um ponto de observação crucial sobre o porto, tornaram-se matadouros. A colina trocou de mãos várias vezes, com os japoneses capturando-a a um custo humano assombroso. O próprio general Noji perdeu seus 2 filhos no cerco, mas continuou a enviar homens para a morte, sua expressão impassível escondendo uma dor inimaginável. Enquanto o cerco sangrento de Port Arthur se desenrolava mais ao norte, na vastidão da Manchúria, os principais exércitos russo e japonês se enfrentavam. O comandante russo, general Alexei Kuropatkin, era um estrategista cauteloso, talvez excessivamente. Ele planejava atrair os japoneses para o interior, esticando suas linhas de suprimento antes de esmagá-los com a superioridade numérica russa. Mas suas táticas eram hesitantes, e ele constantemente perdia a oportunidade de desferir um golpe decisivo. Os japoneses, sob o comando do marechal Oyama Iwao, eram mais agressivos e mais bem coordenados. Batalhas como a do rio Yalu e Liaoyang foram vitórias japonesas, embora custosas. Os soldados japoneses, os Ashigaru, da nova era, eram resistentes, disciplinados e motivados. O soldado russo comum, muitas vezes um camponês analfabeto arrancado de sua aldeia, lutava bravamente, mas sem a mesma convicção e com um comando frequentemente inepto. A guerra na Manchúria foi uma prévia brutal do que seria a Primeira Guerra Mundial. Ambos os lados cavaram quilômetros de trincheiras. A artilharia de tiro rápido, as metralhadoras Maxim e o arame farpado dominaram o campo de batalha. O heroísmo individual era inútil diante da carnificina industrial. A logística era um pesadelo, especialmente para os russos, que dependiam da solitária e incompleta ferrovia transiberiana para abastecer um exército a mais de 8.000 quilômetros de sua capital. De volta a Port Arthur, a situação mudou drasticamente. Após a captura da Colina 203, em dezembro de 1904, os japoneses finalmente conseguiram posicionar sua artilharia pesada de cerco.
Canhões de 11 polegadas, com projéteis que pesavam mais de 200 quilos cada, começaram a chover sobre os navios russos restantes no porto. Um por um, os grandes encouraçados foram afundados em suas amarras. Com sua frota destruída e a moral de seus homens em frangalhos, o general Stessel, contra as ordens de seus superiores, rendeu a fortaleza em 2 de janeiro de 1905. O general Nogue, ao receber a rendição, tratou seus adversários com a cortesia de um samurai. Ele permitiu que os oficiais russos mantivessem suas espadas, um gesto de respeito que impressionou o mundo. A queda de Port Arthur foi uma vitória monumental para o Japão e um golpe humilhante para a Rússia. Mas a guerra ainda não havia acabado. Os exércitos na Manchúria se preparavam para a maior batalha terrestre que o mundo já havia visto até então, a Batalha de Mukden. E nos estaleiros do Báltico, o czar Nicolau II havia tomado uma decisão desesperada, uma última aposta para virar o jogo: enviar sua frota do Báltico em uma viagem épica ao redor do mundo para salvar o dia. Era uma frota poderosa no papel, mas seu destino seria selado em um confronto que entraria para a história naval como um dos mais decisivos de todos os tempos. A queda de Port Arthur enviou ondas de choque por toda a Rússia, mas o czar Nicolau II e seu círculo íntimo ainda se recusavam a aceitar a derrota. A honra do Império estava em jogo. A aposta final seria a Frota do Báltico. Uma vasta armada, compreendendo os mais novos encouraçados da Marinha Russa, foi reunida sob o comando do almirante Zinovy Rozhestvensky. A missão era épica em sua escala e em sua loucura. Navegar mais de 18 mil milhas náuticas, quase 30 mil quilômetros, desde o norte da Europa, contornando a África, atravessando o Oceano Índico e chegando ao Extremo Oriente para destruir a frota japonesa e reverter o curso da guerra. A viagem da Segunda Esquadra do Pacífico, como foi renomeada, foi um desastre desde o início. Os navios eram uma mistura heterogênea de designs modernos e obsoletos. As tripulações eram mal treinadas, muitas delas compostas por reservistas e recrutas sem experiência. O moral era baixo. A jornada começou com um incidente bizarro e trágico no Mar do Norte, o incidente de Dogger Bank, onde os nervosos marinheiros russos confundiram barcos de pesca britânicos com torpedeiros japoneses e abriram fogo, matando pescadores e quase provocando uma guerra com a Grã-Bretanha. A frota tornou-se um pária internacional, tendo dificuldades para obter carvão e suprimentos em portos neutros que temiam a ira da aliada do Japão, a Grã-Bretanha. Por 7 longos meses, a frota russa rastejou pelos oceanos do mundo. O calor tropical apodreceu os suprimentos, o moral despencou ainda mais, e os navios, sem manutenção adequada e com seus cascos cobertos de cracas, tornaram-se lentos e ineficientes. Era uma frota fantasma, um símbolo flutuante da desesperança russa, navegando em direção ao seu destino. Enquanto isso, o almirante Togo Heihachiro e a Marinha Imperial Japonesa esperavam. Sua frota, temperada pela batalha, estava em excelentes condições. Seus navios haviam sido consertados, limpos e reabastecidos em seus próprios portos. Suas tripulações eram veteranas, altamente treinadas e com um moral altíssimo. Togo estudou todos os movimentos de Rozhestvensky, usando uma rede de espiões e navios de reconhecimento. Ele sabia que a frota russa, para chegar a Vladivostok, o único porto russo restante no Pacífico, teria que escolher um de 3 estreitos: La Pérouse, Tsugaru ou o Estreito de Tsushima, entre a Coreia e o Japão. Togo apostou tudo em Tsushima. Ele acreditava que Rozhestvensky escolheria o caminho mais curto e direto. Ele posicionou sua frota nas ilhas próximas ao estreito e esperou. Enquanto a frota russa se arrastava, em terra, o clímax da guerra se desenrolava.
Em fevereiro de 1905, perto da antiga capital da Manchúria, Mukden, quase 1 milhão de homens se enfrentaram na maior batalha da história até aquele ponto. O Marechal Oyama orquestrou um vasto movimento de pinça, tentando envolver o exército russo. Por 3 semanas, os exércitos lutaram em meio a uma paisagem congelada. A batalha foi um caos de ataques e contra-ataques, de marchas forçadas e de uma confusão sangrenta. No final, embora os japoneses não tenham conseguido o cerco aniquilador que planejavam, os russos foram forçados a uma retirada caótica, sofrendo baixas terríveis. Mukden não foi o golpe de nocaute, mas foi uma vitória japonesa decisiva que quebrou a espinha dorsal do exército russo na Manchúria. A última esperança da Rússia agora repousava inteiramente sobre os ombros cansados do almirante Rozhestvensky e sua frota desgastada. Na madrugada de 27 de maio de 1905, um cruzador de reconhecimento japonês avistou as luzes da frota russa entrando no estreito de Tsushima. A mensagem foi enviada ao navio almirante de Togo, o Mikasa. Inimigo avistado. A armadilha estava pronta. Togo emitiu um sinal que se tornaria lendário na história japonesa. O destino do império depende desta batalha. Que cada homem faça o seu máximo dever. Ao invés de atacar a frota russa em uma perseguição, Togo executou uma manobra naval audaciosa e extremamente arriscada. Ele virou sua frota em sucessão através da proa da coluna russa que avançava. Por um breve e terrível momento, cada navio japonês, ao fazer a curva, ficou exposto ao fogo concentrado de toda a frota russa. Mas a artilharia russa, imprecisa e lenta, não conseguiu capitalizar a oportunidade. Uma vez completada a manobra, Togo havia cruzado o T russo. Sua linha de batalha podia agora disparar todas as suas armas principais contra os navios da frente da coluna russa, enquanto os russos só podiam responder com seus canhões de proa. O que se seguiu foi menos uma batalha e mais uma execução. A superioridade japonesa era esmagadora em todos os aspectos. Seus artilheiros eram mais rápidos e muito mais precisos. Seus projéteis, cheios de um explosivo chamado shimose, causavam incêndios devastadores nos navios russos. A fumaça dos canhões e dos navios em chamas transformou o mar em um inferno. Os navios almirante russos, Suvorov e Osliabia, foram os primeiros a serem focados. Em pouco tempo, estavam em chamas, fora de controle, um emaranhado de metal retorcido. O almirante Rozhestvensky ficou gravemente ferido. O comando russo desintegrou-se. Ao longo da tarde e da noite, a frota japonesa caçou e destruiu os navios russos dispersos. Dos 38 navios russos que entraram no estreito, 21 foram afundados, 7 foram capturados e 6 foram desarmados em portos neutros. Apenas 3 navios conseguiram escapar para Vladivostok. Quase 5.000 marinheiros russos morreram e mais de 6.000 foram capturados. Os japoneses perderam apenas 3 torpedeiros e pouco mais de 100 homens. A Batalha de Tsushima foi uma das vitórias navais mais aniquiladoras da história. Foi o golpe final, a humilhação absoluta do Império Russo. A notícia da aniquilação da frota em Tsushima foi a gota d'água para a Rússia. O país já estava mergulhado em caos. A derrota na guerra, combinada com a brutal repressão de um protesto pacífico em São Petersburgo, conhecido como Domingo Sangrento, havia desencadeado a Revolução Russa de 1905. Greves paralisaram o país. Motins eclodiram no exército e na marinha, o mais famoso sendo o do encouraçado Potemkin, e a autoridade do czar estava em frangalhos. Nicolau II não tinha mais estômago nem recursos para continuar a guerra. O Japão, por sua vez, embora vitorioso em todos os frontes, também estava no limite. A nação estava financeiramente exaurida. A guerra havia custado uma fortuna e a dívida nacional havia disparado.
Tóquio estava tão ansioso pela paz quanto São Petersburgo. O improvável mediador surgiu na forma do presidente americano Theodore Roosevelt. Desejando manter um equilíbrio de poder na Ásia e preocupado com a crescente força do Japão, Roosevelt convidou delegações de ambos os países para negociações de paz em Portsmouth, New Hampshire. As negociações foram difíceis. Os japoneses, como vencedores, esperavam uma grande indenização financeira da Rússia para cobrir os custos da guerra. Os russos, liderados pelo habilidoso diplomata Sergei Witt, recusaram-se terminantemente a pagar. Roosevelt pressionou os japoneses a cederem, argumentando que continuar a guerra por dinheiro seria um erro. Relutantemente, o Japão concordou. O Tratado de Portsmouth, assinado em setembro de 1905, deu ao Japão quase tudo o que queria estrategicamente. A Rússia reconheceu o domínio japonês na Coreia, cedeu o arrendamento de Port Arthur e da península de Liaodong, entregou a metade sul da ilha Sakhalina e retirou suas tropas da Manchúria. Foi uma vitória diplomática esmagadora para o Japão. No entanto, a falta de uma indenização enfureceu o público japonês. Tumultos eclodiram em Tóquio, com a população sentindo que o sangue de seus soldados havia sido traído à mesa de negociações. As consequências da guerra russo-japonesa foram profundas e de longo alcance. Para a Rússia, a derrota foi uma catástrofe. A humilhação acelerou o colapso da autoridade czarista, pavimentando o caminho para as revoluções de 1917 e o surgimento da União Soviética. A aventura imperial no Extremo Oriente havia terminado em desastre, forçando a Rússia a voltar suas atenções para os Balcãs, um movimento que ajudaria a acender o estopim da Primeira Guerra Mundial. Para o Japão, a vitória foi um momento de triunfo e transformação. A nação foi catapultada para o status de grande potência mundial, a primeira nação não ocidental a entrar nesse clube exclusivo. A vitória alimentou um nacionalismo intenso e um crescente militarismo. O Japão consolidou seu controle sobre a Coreia, anexando-a formalmente em 1910, e a Manchúria tornou-se sua esfera de influência, o que levaria à sua invasão total em 1931. A vitória deu ao Japão a confiança e a arrogância para buscar seu próprio império na Ásia, um caminho que o colocaria em rota de colisão com os Estados Unidos e culminaria nos horrores da Segunda Guerra Mundial. O impacto global foi igualmente sísmico. A vitória do Japão destruiu o mito da invencibilidade branca e da superioridade racial europeia. Movimentos nacionalistas e anticoloniais em toda a Ásia e África foram inspirados. Se o Japão pôde derrotar um gigante europeu, talvez eles também pudessem. Em lugares tão distantes como a Índia, o Egito e o Império Otomano, a vitória japonesa foi celebrada como uma vitória para todos os povos oprimidos. A guerra russo-japonesa foi, portanto, muito mais do que um conflito regional. Foi um ponto de virada na história moderna. Foi a guerra que anunciou o declínio da velha ordem imperial europeia e a chegada de novos atores no palco mundial. Foi uma prévia sangrenta da guerra industrial do século XX, com suas trincheiras, metralhadoras e baixas massivas. E foi a história de como uma nação, através de uma vontade de ferro, modernização acelerada e um profundo senso de honra ferida, desafiou um gigante e, contra todas as expectativas, venceu, mudando para sempre o equilíbrio de poder no nosso mundo. Se gostou, nos ajude curtindo, se inscrevendo e comentando. Até a próxima. Se cuidem.